Oi, pessoal. Algumas pessoas me mandaram, me mandaram mensagem, né, falando que a parte final da última aula, algumas coisas da última aula ficaram meio confusas sobre transformada de Laplace. Eu resolvi retomar, eu vi algumas partes da aula de novo e eu vi que seria melhor falar de novo, retomar alguns conceitos e fixar eles melhor, para depois eu avançar para a transformada. Tá certo? Então, a gente viu que a transformada de Laplace, ela é uma integral imprópria, em que você vai pegar a sua função de t, multiplicar por e elevado a menos st, ou seja, você vai modular a sua função por e elevado a menos st e integrar de zero até infinito. E aí, como é uma integral imprópria, eu retomei e fiz dois exercícios sobre integral imprópria. Relembrar uma coisa importante aqui. Na integral imprópria, ao invés de você integrar aqui até infinito, o que a gente faz? A gente integra até b e faz o limite de b tendendo a infinito. Essa integral, a integral da esquerda aqui, ela só vai existir se o limite, ela só vai convergir, que a gente fala, né? Se o limite existir. Como assim? Então, a gente tem isso daqui, né? Limite quando b tende a infinito de a até b da minha função g de t dt. A gente está calculando essa integral aqui. A gente transformou nossa integral da esquerda aqui de cima nessa integral da direita. Então, ela só vai convergir quando não sei porque eu escrevi pequeno. Quando o limite existe. Então, ela só converge assim. E ela diverge quando o limite existe só... eu acho que não é suficiente aqui, é melhor escrever mais. Quando o limite existe como um número. Então, ele tem que existir como um número. Ele tem que ser 2, ele tem que ser 0, ele tem que ser 1. Ele tem que ser algum número. Quando, por exemplo, ela vai divergir quando o limite não existir, não for passível de ser calculado, né? Ou for infinito. Então, a integral vai divergir. E aí eu dei dois exemplos. Um exemplo foi a função 1 sobre x². A função 1 sobre x², a gente calculou ela. E aí a gente percebeu uma coisa aqui. Vocês vão ver que vai ser assim, né? Como eu tenho um limite de integração, ó, eu tenho um limite de integração que é a, e o outro, aqui é a, e o outro que é infinito, quando eu substituir o meu limite de integração, que não é infinito, eu não preciso analisar o limite lá, porque a variável vai sumir. Foi o que aconteceu aqui na direita. Limite quando b tende a infinito, só que o b sumiu daqui, porque a gente aplicou o limite inferior. Já o limite aqui da esquerda a gente teve que analisar, porque a gente aplicou b, e aí b estava variando até infinito. E aí aqui convergiu, porque o limite aqui deu 0. O limite deu um número, certo? Não convergiu quando o limite existiu como um número. O limite deu 0. E aí a integral deu 1. O limite aqui dessa parte deu 0, mas a integral total deu 1. Entenderam? O limite existiu, a integral convergiu. E depois eu fiz a função 1 sobre x. E aí 1 sobre x divergiu, né? Essa parte aqui do limite do ln de b, a gente viu que foi para infinito. Essa parte aqui ele foi para infinito, né? Então não existiu como número aí. E aí divergiu. Certo? E aí depois eu vou fazer de novo essa integral aqui, ó. A transformada de lá. Aí a gente fez... Peraí, vamos retomar antes que eu faça ela, né?
E aí a gente fez diversas transformadas. A gente fez a transformada da função e elevado, a função 1, uma função constante, e aí deu 1 sobre s. E s tem que ser maior que zero. Depois a gente fez a transformada de Laplace da função e elevado a t. E aí deu 1 sobre s menos a, e s tem que ser maior que a. Depois a gente fez a da função e elevado a t, só que agora e elevado a t era um número complexo. E aí a gente, no final eu concluí que não alterava em nada a transformada, a não ser que o s agora ele não tinha que ser maior que a. Ele tem que ser maior que a parte real do número complexo. Lembra que o número complexo ele tem a parte real e a parte imaginária, complexa, né? E aí o s tinha que ser maior que a parte real. Certo? Então eu vou fazer de novo aqui para o meu e elevado a t. Vamos lá. Eu vou fazer aqui a transformada de Laplace, ela é o quê? Eu sempre copio ela, né? A transformada de Laplace tem essa fórmula aqui. Transformada é zero, a integral imprópria, né? De 0 a infinito, de e elevado a menos st, f de t, dt. Então a transformada de e elevado a t é igual ao quê? É a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st vezes e elevado a t dt. No lugar de f de t eu coloquei e elevado a t. O que vai ser essa integral? Vai ser o limite quando b for para infinito da integral de 0 até b. Agora eu vou juntar, mesma base, somos expoentes, não é isso? Menos s de t mais at. Repete a base, somos expoentes. Quando b tende ao infinito do que? De 0 até b, colocar o menos t em evidência aí, vai ficar s menos a t dt é igual a... Certo. E aqui a gente já pode integrar, né? A gente teria que fazer uma transformação... Antes de qualquer coisa aqui, vamos fazer... Percebam que o que está acompanhando t aqui é tudo constante. Lembra que S é constante para t aqui. Então vai ficar aqui como se fosse S menos A, como se fosse, sei lá, 2t. Certo? Ok, então agora a gente vai integrar. Então vou fazer o limite de b. Qual que vai ser a integral aí? Qual que é a integral de e elevado a 2t? A integral de e elevado a 2t é e elevado a 2t dividido por 2, não é isso? Então vai ficar da mesma forma aqui. E elevado a menos s menos a t dividido por s menos a. Ok? Integrado de 0 até b. Ah, professor, por que você está deixando negativo? Porque é interessante para a gente analisar o sinal do s. Porque lembra que o s ele pode ser qualquer número real. Então, s pode ser menos 1, s pode ser 0, s pode ser mais 1, s pode ser qualquer coisa. A gente não sabe qual que é o valor de s. Ok? Certo. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Deixa eu só copiar isso daqui. Então, a gente está analisando isso aqui. Então, vamos aplicar os limites de integração. Vai ficar como? Vai ficar limite, repete o limite. Vamos aplicar quando for b. Quando for b vai ficar e elevado a menos s menos a vezes b
sobre menos S menos A menos E elevado a zero, qualquer coisa que vai ficar aqui vai ficar zero, né? Sobre menos S menos A. Esse termo da direita, aqui, ele não depende de B. Certo? Então a gente pode tirar ele do limite. Vai ficar assim, ó. Vai ficar E elevado a zero é 1. E aí tem um sinal negativo aqui e um sinal negativo aqui. Então vai ficar positivo. Vai ficar 1 sobre S menos A. Mais o limite, mais o limite, quando B tender a infinito, de E elevado a menos S menos AB sobre menos S menos A. Agora a gente vai ter que estudar esse limite aí. Então, esse limite aqui, que é o que a gente está tentando estudar. Certo? Esse sinal aqui, ó, eu vou tirar o sinal aqui do menos S menos A e vou colocar ele para fora. Então, ficaria negativo aqui fora e eu vou colocar ele aqui, ó. Certo? Deixar ele aqui. Ok, então é esse limite que a gente tem que estudar. A gente tem aqui diversas possibilidades. Lembra que B está indo para infinito. E a gente já viu o que? A gente viu que a gente tem a função E elevado a, por exemplo, N. N é um número maior que zero, tá bom? N é maior que zero. E elevado a N vai ser assim. E elevado a menos N vai ser assim. Então, se a gente estiver indo na direção aqui do infinito positivo, mais infinito, para cá, mais infinito, a função, quando o expoente for positivo, ok? Escolher uma cor aqui. Esse limite ele vai dar infinito. E quando o expoente for negativo, vou colocar vermelho aqui. A função vai convergir por conta da integral imprópria. O limite aqui, ó, vai indo para um valor cada vez mais próximo de zero. Então, o que eu vou estudar? Eu vou estudar estudo do sinal do expoente. É isso que eu vou estudar. Esse expoente todo aqui, ó, menos S menos A vezes B. B está indo para infinito positivo. Então, B é maior que zero. Então, não preciso estudar o sinal de B. Eu vou estudar o sinal de quê? De S menos A. Certo? Então, eu vou ter menos S menos A. Vou deixar o menos, né? S menos A menor que zero. S menos A igual a zero. E S menos A maior que zero. Eu tenho essas três possibilidades. Tanto A quanto S vão variar de sinal. Certo? Tanto o S pode ser positivo, quanto o A pode ser positivo, quanto o S pode ser negativo, quanto o A pode ser negativo. Tanto faz. Então, vou analisar o sinal do expoente. Ok? Agora tem um outro detalhe. Quando S menos A for positivo, aqui, que é esse aqui de baixo, ó. Quando S menos A for positivo, o sinal total é negativo. Por quê?
porque tem esse menos aqui, certo? Ok. Então, quando o sinal aqui for negativo, aqui vai ser e a gente viu que quando o sinal for positivo, o que vai acontecer com a minha com o meu limite? O limite vai ser igual a infinito. Já essa daqui de baixo, o limite não vai ser um número. E esse limite vai ser igual a quanto? O que acontece com uma função exponencial no infinito aqui, essa função aqui da direita? Ela tende a zero. Não é isso? Ela tende a zero. Ou seja, o limite vai ser zero. E aí eu vou poder analisar. Ou seja, aqui a integral vai convergir. A integral converge. E quando S for igual a A? Quando S for igual a A, o expoente vai ser aqui zero. E aí vai ficar e elevado a zero, não é isso? Vamos substituir. Nesse caso aqui, eu vou colocar o verde. Vai ficar e elevado a menos zero sobre S menos A. Quanto que é S menos A? Zero. E aí vai ficar e elevado a zero é 1 sobre zero. Isso daqui é uma indeterminação. Então, quando S for igual a A, isso aqui vai dar o quê? Vai dar uma indeterminação, ou seja, o limite não existe. Esse é o símbolo de não existe, né? Então, qual que é o único caso que a gente vai poder analisar? Quando S menos A for igual a zero. Esse vai ser o único caso possível. Quando for S menos A for maior que zero. Eu acho que eu falei errado. Mas é isso, quando S menos A for maior que zero. Porque a integral vai convergir só nesse caso. E aí, vamos voltar aqui. Esse limite ele só vai existir para quando? Para quando S for S menos A maior que zero, que é a mesma coisa que falar que S é maior do que A, certo? É só passar o A negativo para o lado de lá. E aí, quando S... Deixa eu copiar mais uma página aqui. Quando S for maior do que A, para S maior do que A, que é o único caso que existia, o que vai acontecer? A minha transformada vai ficar 1 sobre S menos A, menos... Quanto que deu o limite? O limite a gente viu que deu zero. Não foi isso? O numerador foi para zero. Porque elevado a menos infinito tende a zero. Então, zero sobre S menos A é zero. Certo? Então, isso aqui ficou zero. E aí, a transformada de Laplace de E elevado a t é um sobre S menos A para S maior do que A. Certo? Foi essa derivada aí. Essa derivada não, foi essa transformada de Laplace que a gente viu aí. Essa é uma das mais importantes.
Eu espero que tenha ficado mais claro. Se não ficou mais claro ainda, talvez vocês estão tendo dificuldade em integral imprópria. Mas a integral imprópria vocês veem em cálculo 2. Ela não é complicada. Eu postei um vídeo sobre integral imprópria para o pessoal de cálculo 2 nessa semana. E aí é só vocês procurarem lá no meu canal que vai ter a explicação. Vão ter vários exercícios de integral imprópria para vocês lembrarem quando é que esse limite existir, a integral vai convergir, quando não existir e assim por diante. Então, para quem ainda não conseguir ou quiser aprofundar, eu recomendo assistir esse vídeo de integral imprópria, integração imprópria, né, que é o nome. Certo? Então a gente vai continuar. A gente vai fazer agora a transformada de Laplace do cosseno hiperbólico. O que é cosseno hiperbólico? Cosseno hiperbólico é... Vou colocar aqui, lembrando... Vocês veem em cálculo 1, acho que talvez em geometria analítica. Cosseno hiperbólico é igual ao quê? É uma soma de exponenciais. Certo? Essa é a definição de cosseno hiperbólico. É uma função que não é tão utilizada assim, né? Não é tão comum aí para vocês utilizarem o tempo todo em cálculo, mas com certeza vocês viram lá em cálculo 1. E aí tem um cosseno hiperbólico de kt, é exponencial de kt mais a exponencial de menos kt dividido por 2. Então a gente já sabe transformar, a fazer a transformada de Laplace de e elevado a kt. A gente viu a gente acabou de ver de novo como é que faz a transformada de e elevado a t. Eu só chamei é só chamar a de k. Então a gente já sabe fazer essa transformada. Como é que vai fazer essa transformada? É só a gente aplicar a transformada, só separar essa função. Só fazer e elevado a kt dividido por 2 mais e elevado a menos kt dividido por 2. E a gente sabe que a transformada de Laplace é um operador linear. Lembra? É igual limite, é igual derivada. Então, o que eu posso fazer? Se eu tiver uma transformada com uma constante aqui, multiplicando elevado a kt, é só eu pegar essa constante e tirar da transformada. Ou seja, a transformada do meu cosseno hiperbólico de kt, ela vai ser o quê? Vai ser a transformada disso daqui tudo. E aí eu vou aplicar a transformada para cada parte. O que mais que eu posso fazer para simplificar isso daí? Eu vou tirar a constante. Então, eu vou ter meio da transformada de e elevado a kt mais meio da transformada de e elevado a menos kt. Qual que é a transformada de e elevado a t? É 1 sobre s menos a, não é isso? Então vai ficar meio da transformada que é 1 sobre s menos k, mais meio da transformada que é 1 sobre s menos
K. Ok? E aí vai ficar meio mais meio de colocar o meio em evidência, vai ficar 1 sobre S menos K mais 1 sobre S mais K. É isso? E aí agora eu vou poder continuar desenvolvendo isso. Vai ficar como? Vai ficar... Eu vou tirar o mínimo. E aí qual que é o mínimo? Vai ficar S menos K, S mais K. E aí S menos K vezes S mais K, dividido por S menos K, vezes 1, lá em cima vai sobrar S mais K. Mais, e aqui do lado esquerdo vai sobrar S menos K. É isso? Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. E aí aqui vai ficar embolado, né? Opa. Aqui eu vou ter, no denominador é um produto notável. Então isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E em cima vai ficar o quê? Vai ficar 2S. Esse K mais menos K aqui vai acabar cortando. E aí esse 2 com esse 2 pode cortar também. Vai ficar S sobre S ao quadrado menos K ao quadrado. Então essa é a transformada do cosseno hiperbólico. Então, é uma função, é um tipo de função que vocês podem perceber que não é tão incomum de aparecer, certo? Ela um S ao quadrado menos K ao quadrado aí é bem comum de aparecer em diversos problemas, né? Às vezes, vocês viram lá, se vocês lembram de integral por substituição trigonométrica, né? Tem a ver aí. Então, é por isso que a gente estuda ela. Antes de ir para a próxima vai ser a transformada do cosseno. Eu quero mostrar para vocês a tabela. O que a gente está fazendo é justamente construindo essa tabela. Tá vendo aqui que tem aqui, ó, notas no lado direito e tem a seção 6.1, exercício 4, exercício 5, exercício no exemplo 5, exemplo 6. Então o livro faz isso, né? Ele vai mostrando como que encontra-se as transformadas de Laplace. Eu não vou passar, essas todas aqui praticamente eu vou passar para vocês apenas essa função gama aqui, que é um pouco mais... É uma função gama, né? Mas as outras aqui de baixo, todas vocês têm condições de fazer tranquilamente. A gente acabou de fazer qual? A do cosseno hiperbólico, não é isso? E aí, a do cosseno hiperbólico, a gente achou isso daqui, S ao quadrado menos A ao quadrado. No caso é K ao quadrado, mas tanto faz, né? Só chamar algo K de A. Foi essa aqui que a gente fez, a do cosseno hiperbólico. E aí a gente vai fazer agora do cosseno. Para fazer a transformada do cosseno, a gente vai precisar de uma fórmula, que ela é derivada da fórmula de Euler. Vocês lembram que a gente viu a fórmula de Euler quando a gente viu... a gente estava resolvendo a solução das homogêneas de equações de segunda ordem. E aí eu mostrei para vocês isso daqui, né? E elevado a IKT, lembram? É igual a cosseno de KT mais I seno de KT. Vocês lembram disso? A gente ainda viu isso a última aula que vocês assistiram minha. Essa daqui é a fórmula de Euler. Vamos colocar ela aqui do lado. E aí, a partir dessa fórmula de Euler aí, com cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado, aquelas transformações, aquelas identidades trigonométricas, a gente consegue achar que
cosseno de kt é igual ao quê? É igual a e elevado a i kt mais e elevado a menos i vezes kt. Lembra que i é um número complexo. Número imaginário, né? Perdão. Dividido por 2. E aí a gente vai mostrar isso. Lembra que eu vou usar isso daqui. Ok? Então a gente vai substituir isso daqui, aqui e aqui. E aí, para isso, a gente vai ter que, para saber se é verdade, a gente vai ter que ter o lado direito igual ao lado esquerdo, né? Tem que dar igualzinho. Então, vamos lá. Então, e elevado a i kt vai ser o quê? Cosseno de kt mais i seno de kt. E o que é e elevado a menos i cosseno, kt? Vai ser cosseno de menos kt mais i seno de menos kt. E aí, se vocês lembram que eu também utilizei isso, o cosseno ele é uma função par. Ou seja, cosseno de θ é igual ao cosseno de menos θ. E o seno é uma função ímpar. Ou seja, seno de menos θ é igual a menos o seno de θ. Então, a gente vai utilizar isso daqui. E aí, o meu cosseno... Eu esqueci de dividir aqui por 2, né? Vou colocar o dividido por 2 aqui, dividido por 2. Então, cosseno de kt vai ficar igual ao quê? Vai ficar, ó, cosseno de kt mais i seno de kt mais cosseno de kt, a gente utilizou a primeira, menos i seno de kt. Tudo isso dividido por 2. A gente vai cortar aqui, vai ficar cosseno de kt, né? 2 cosseno de kt sobre 2, ou seja, vai ficar igual a cosseno de kt. E aí o lado direito teve igual ao lado esquerdo. Ou seja, a gente mostrou. Então a gente vai utilizar isso daqui, ó. Essa partezinha aqui de cima para poder definir o cosseno. Para fazer a transformada do cosseno. Então, a transformada do cosseno de kt vai ser igual ao quê? Meio da transformada de e elevado a ikt mais meio da transformada de e elevado a menos ikt. E a gente vai utilizar a tabela. A tabela a gente já fez essa daqui, né? E elevado a alguma coisa, t. É 1 sobre s menos a. Então vai ficar meio de 1 sobre S menos A. O que é A aqui? KT. KT não, KI. E K. Mais 1 sobre S menos I K. Certo? Essa foi a transformada. A gente só utilizou a segunda transformada aqui. Lembra que a gente fez na última aula que a transformada para um número complexo também é só você substituir igualzinho o número complexo, só com essa restrição aqui. Então, eu mostrei, né, esse exemplo 3 aqui que não tinha
a gente podia utilizar essa definição para essa transformação para número complexo também. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Para a gente, vamos lá, meio de... A gente vai ter que colocar em evidência também, né? Vai ficar 1 sobre S. Evidência não, tirar o mínimo. Bem análogo ao que a gente acabou de fazer. Então, tirando o mínimo, vai ficar como? S menos IK vezes S mais I vezes K. O mínimo é um vezes o outro. E aí esse denominador dividido por esse denominador vezes esse numerador vai sobrar S mais IK. E aqui vai sobrar S menos IK. Não é isso? Aí agora a gente pode desenvolver mais isso daí. Então tá, agora a gente vai fazer o que mais? Vai fazer o produto notável embaixo. Então embaixo vai ficar o quê? Vai ficar S ao quadrado, o quadrado primeiro, menos o quadrado do segundo. E aí eu vou analisar aqui esse quadrado aqui com vocês. Aqui vai ficar o quê? Eu vou cortar esse S aqui, vai ficar 2S, e eu vou poder cortar esse 2 aqui depois. Lembram a última aula que a gente viu? A gente viu o número complexo. I. O que era esse I? I era a raiz de menos 1. Quem foi em sala lembra disso, né? E aí, o que é I ao quadrado? É elevar a raiz. I ao quadrado é menos 1. É só a raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 vai sair, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Vai ficar 1S sobre S ao quadrado menos I ao quadrado vezes K ao quadrado. S ao quadrado, o que é I ao quadrado? Menos 1. Menos 1 com menos 1, mais K ao quadrado. Então, essa é a transformada do cosseno. S sobre S ao quadrado mais K ao quadrado. Aqui vai estar com A ao quadrado, né? Essa 6 aqui. Certo? Então, a gente mostrou aí como é que é a transformada. Com isso que eu passei para vocês até agora, vocês conseguem calcular o 1, o 2, o 5, o 6, o 7 e o 8. É só lembrar que seno hiperbólico é igual a E elevado a IKT menos seno não, eu estou fazendo a do seno. Isso daqui é do seno. Peraí, deixa eu mudar de lugar. Isso daqui é o do seno. O seno hiperbólico, ele é E elevado a KT menos E elevado a KT. Nossa Senhora, ficou horrível. Elevado a KT sobre 2. Aqui tem um menos também. Menos IKT. Ou seja, aqui também tem um menos. Ou seja, é o inverso do sinal aqui do seno e do cosseno, né? A gente viu que o do cosseno aqui tem um mais, o seno vai ter um menos. E o cosseno hiperbólico... Cadê? A gente tinha um mais e vai ser um menos. É só essa a diferença. Aí, todos os outros procedimentos vão ser o mesmo. Fica como exercício. Agora, para quem quiser praticar, né, porque eu não passei nenhuma atividade até agora de Laplace,
Ache a transformada de Laplace para seno e cosseno, para seno e cosseno não, para seno hiperbólico e seno, e ver se bate aqui com a da tabela, bonitinho aqui, certinho, tá bom? Vai ficar faltando o que aqui dessa tabela? Vai ficar faltando a 3 e a 4. A 4 é para qualquer expoente e a 3 é para um inteiro positivo, né? Então, por exemplo, t ao quadrado, t ao cubo. Eu vou mostrar, essa daqui, ela não é tão trivial. A gente precisa definir o que é a função gama, vocês vão ver que tem embaixo da tabela o que é a função gama. E, por incrível que pareça, para a gente, por exemplo, calcular limite, quando a gente fez integral, quando a gente aprendeu derivada, polinômio foi sempre o mais fácil. Para a transformada de Laplace aqui não é o mais fácil, mas eu vou mostrar para vocês de onde é que surge esse fatorial aí. A gente sabe, vamos supor aqui que eu tenha um f de t igual a um t, por exemplo. Então, a minha transformada de Laplace do t vai ser o quê? Vai ser a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st vezes t dt. E essa integral aqui a gente resolve como? Por partes, não é isso? E aí, se vocês lembram lá de integral por partes de polinômio com exponencial, se eu tivesse aqui um quadrado, se eu tivesse t ao quadrado, eu teria que aplicar integral por partes 2 vezes. Se eu tivesse t ao cubo, eu teria que ter 3 vezes, e assim por diante. E é daí que surge o fatorial. Porque eu vou aplicando as integrações por partes sequencialmente. E aí eu vou colocando em evidência e somando. Tá certo? Então não é difícil de fazer não, mas também não vai acrescentar muita coisa. E eu já mostrei bastante coisas para vocês. Então eu vou deixar essa daqui só indicada mais ou menos de onde é que vem. Ela tá nesse problema aí para quem quiser fazer, né? É só esse problema, ele tem as instruçõezinhas, o passo a passo, e você consegue chegar nessa definição. Ok? Então a gente vai ter a transformada e a transformada inversa. Até agora a gente fez a transformada, não é isso? A gente passou da esquerda para a direita aqui. A gente vai fazer uns exercícios agora. Então a gente vai fazer esses exercícios aqui. Ele está pedindo a transformada de Laplace nessa função. Então eu vou fazer a transformada de f de t. Isso daqui, pessoal, a gente costuma chamar de f de s. Lembra que a transformada de Laplace, eu vou transformar, eu vou fazer uma mudança de variável. A minha variável t vai virar uma variável s, certo? Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que eu fizer a transformada de 8t ao cubo mais a transformada de 5t ao quadrado mais a transformada de cosseno de 8t. E lembra que a constante também pode sair, então vai ser 8 vezes a transformada de t ao cubo mais 5 vezes a transformada de t ao quadrado mais a transformada de cosseno de 8t. Certo? Então aqui vai ficar como? A minha função aí de S é só eu pegar a tabela e aplicar. Então vamos na tabela. A minha primeira função é de que tipo? T ao cubo. Então a gente vai lá, o polinômio, t ao cubo aqui. Então vai ser n fatorial de 3 fatorial sobre s elevado a 3 mais 1. Então vai ficar 8 vezes 3 fatorial sobre s elevado a 3 mais 1. Certo? Mais 5 vezes 2 fatorial sobre s 2 mais 1. E aqui é do cosseno de 8t. Então, cosseno de AT vai ficar cosseno de... vai ficar s ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, vai ficar s sobre s ao quadrado mais 8 ao quadrado.
certo? E é só a gente resolver isso daí, vai ficar 8 vezes. 3 fatorial é quanto? É 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é a mesma coisa que 3 fatorial. Isso que significa fatorial, né? Por exemplo, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 fatorial vai ser 6. 6 vezes 8, 48. Sobre S. Vai ficar difícil de escrever aqui, né? Mais, sobre essa quarta, mais 5 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é 2. Então, 10 sobre S ao cubo, mais S ao quadrado, mais 64. Para a gente, isso aqui já é suficiente. Pode deixar indicado aqui. Então, essa é a transformada de Laplace dessa função. Ok. Até agora, a gente viu só teoria, né? Ah, professor, por que a gente está vendo... Beleza, eu transformei uma função que tinha uma cara esquisita numa função que tem uma cara mais esquisita ainda. Isso vai me ajudar em quê? Calma. Pequeno gafanhoto, né? Como diz a expressão. A gente vai fazer a transformada, mas a gente ainda não chegou na transformada que a gente mais quer. Isso vai ser na próxima aula. E na próxima aula, eu espero que as coisas se encaixem. E vocês percebam que tudo que a gente estudou para trás no curso, a gente vai poder aplicar essa tabela e conseguir achar a transformada de Laplace da derivada de uma equação diferencial e aí encontrar o resultado fazendo a transformada inversa. Então, a gente vai fazer exercícios também de transformada inversa. Então, eu vou te dar uma transformada aqui de Laplace inversa, 8 sobre S. E eu quero a função f de t. Lembre que a função que deu aqui origem a essa f de S foi a transformada de a menos 1 que a gente coloca, né? De f de S. Transformada inversa. Então, f de t é o quê? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou olhar na tabela. Então, vai ser 8 sobre S. Vamos lá na tabela. Que função que tem essa cara? É a primeira aqui. 1 sobre S é uma constante. Então, eu vou fazer 8 vezes a transformada inversa de 1 sobre S. Então, f de t vai ser 8 vezes 1, que é 8. No caso, não é nem uma função de t, né? Não tem nem t. É uma constante. Ok? Então, essa é a transformada inversa. Vamos para uma outra função. 2 sobre S ao quadrado mais 4. Que função tem essa cara? E aí percebam que vai começar a ficar um pouco mais não trivial às vezes, né? Isso aqui já não é tão trivial quanto essa daqui. Então vamos ver. 2S ao quadrado mais 4. Então eu tenho aqui, eu tenho com o denominador lá, ele é positivo. E eu tenho 2 quadrados, né? Eu posso transformar isso aqui em 2 sobre S ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter tanto seno quanto cosseno. Mas aí eu vou ter um número em cima. Se eu tenho um número em cima, então vai ser seno. Então, isso daqui é transformada inversa, meu f de t vai ser seno. Seno de quanto? Seno de 2t. Seno de 2t, o a é 2, vai ficar 2 e 4, ficou igualzinho. 2 e 4. Então, é isso daqui que é a transformada inversa mesmo. Certo? Então, foi esse daqui que é a transformada. E se eu tivesse 3 em cima? O que aconteceria se eu tivesse, ao invés de 2, eu tivesse 3s ao quadrado mais 4? Não seria seno? Seria seno da mesma forma. Só que eu teria que achar, seria alguma constante vezes seno. Né? Porque aqui 3 não é o quadrado de 4, a raiz quadrada de 4, né? Então eu vou ter que dar um jeito de mexer aí nas constantes para poder achar. Mas vai ser seno de 2t. Só que eu vou ter algum número aqui multiplicando esse seno de 2t.
certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Semana que vem eu não quero começar a transformada. A minha intenção era começar agora a transformada da derivada, mas é a última parte de transformada de Laplace que geralmente eu só chego até transformada de Laplace de função de derivada, eu só chego até transformada de Laplace de derivada, normalmente. E a gente está com tempo até, né? Hoje é dia 10 de junho, a gente vai ter mais algumas aulas aí. Então eu vou deixar para fazer semana que vem e aí eu explico tudo. Então a aula semana que vem é bem importante, né? Eu vou explicar tudo, e aí eu vou fazer várias equações diferenciais, resolver elas por transformada de Laplace, tá bom? Então é isso, bons estudos. E aí façam, antes de terminar, né? Eu falei bons estudos, mas façam a transformada do seno e do seno hiperbólico, ok? É isso.